sejam bem-vindos a mais uma edição do Goiás em Ação. Eu sou Dani Souza. E eu, Diego Luiz. Juntos nós vamos embarcar na bancada mais nervosa do Brasil. Hoje os tambores, hoje o pau quebra. Eu acredito que não. Acredito que hoje vai ser mais equilibrado, porque estamos recebendo aqui Wesley Almeida. Seja bem-vindo, Wesley. Obrigado, meu amigo. Obrigado a todos, né? Minha companheira de bancada, Diegão, Dani. E é uma excelente tarde a todos, né? Eu tenho certeza aqui que nós vamos ter vários assuntos aqui que vão angariar para a população nossa goiana e até mesmo assuntos aí bem polêmicos e âmbito nacional. Estamos recebendo também aqui, Diego, quem? Vanessa Santos. Eu ia falar Loba, fugiu ao vivo é assim mesmo, gente. Com você, se apresente. Eu sou Vanessa Santos, eu sou profissional da educação aqui em Goiânia, dos administrativos, e agradeço o convite. Esses momentos são muito importantes, né, para debater e levar para a comunidade também o que de fato acontece nos bastidores, né, da educação. Muito bom. E apresentações feitas, devidas. Posso dar um tema? Sim. Eu quero começar com um tema na bancada hoje pra gente fazer um bate-bola. Pra gente conhecer melhor os nossos entrevistados. Pode ser, Diego? Claro. Paulo Freire, qual a contribuição dele para a educação brasileira? Eu começo com Wesley Almeida. Olha, assim, eu tenho um âmbito mais de centro-direita, né? Então, assim, eu respeito, assim, o viés ideológico de quem acredita na contribuição dele no âmbito pedagógico, mas eu não concordo muito com essa contribuição, até mesmo por eu ter um pensamento mais conservador nesse sentido. Eu até cumprimento a minha amiga, né? Vanessa, né, Vanessa? Sim. A gente chama de Amanda. Tem cara de Amanda, né? Será? Minha esposa foi administrativa, né? Foi auxiliar de atividades pedagógicas, teve a felicidade de passar nesse concurso, depois conseguiu se tornar pedagoga, hoje está na rede municipal. E com certeza, né, vai ter esse assunto no âmbito da educação municipal, mas eu respeito a visão ideológica, mas eu não vejo muita contribuição, né, até mesmo pela minha pegada mais conservadora no âmbito da educação. Não é minha área é da segurança pública, mas claro que a gente vai comentar o assunto, né? Vanessa. Eu acredito que vasta contribuição, né? Uma que mexe muito comigo é a pedagogia do oprimido, né? Porque são vários tipos de violências que a sociedade e a comunidade sofrem, muitas vezes simbólicas, muitas vezes subjetivas e não objetivas de fato, né? Então, aquela teoria que o oprimido acaba se tornando o opressor, porque a única forma dele solucionar os problemas que ele tem, eu acho que é um bom estudo que todos devem fazer e se aprofundar para até mesmo justificar as diversas violências que a sociedade sofre e também as violências que são feitas pela sociedade também, que é a forma dela de se libertar, às vezes, da própria opressão que sofre. Eu gosto muito da contribuição de Paulo Freire no que tange a crítica da educação bancária, quando um professor simplesmente deposita conhecimento nos alunos. E nós estamos aí em 2025, passando para 2026, já planejando 2028 em muitos aspectos, principalmente no político. E quando nós olhamos para a educação, nós nos deparamos com o mesmo formato de 150 anos atrás. 30, 40 cadeiras, personalidades diferentes, ritmos de aprendizagem diferentes, em uma mesma sala com um professor ali na frente. E em alguns casos, um tutor ou um mentor, no caso de crianças atípicas, o que seria necessário para a evolução dessa aprendizagem. Então, aqui fica também, eu quis começar com Paulo Freire, porque, na minha opinião pedagógica, ele tem uma contribuição gigante e estereotipada sobre a educação. Principalmente vocês, conservadores e extremistas de direita, no caso extremista, Extremista aqui, mas o meu amigo extremista aqui, Diego, por exemplo, que politizaram a ideia de Paulo Freire na educação, inclusive tornando o símbolo de uma ideologia que sequer ele pregava. No caso, ele combatia justamente com seus olhares críticos a isso. E quando a gente olha, Wesley, não estou dizendo que é o seu caso, né? Eu até peço perdão pelas brincadeiras, mas quando a gente olha para o lado conservador brasileiro,
a gente percebe a presença de uma ignorância muito grande no que tange a esses aspectos educacionais. Eu vejo agora nessa tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro, não deixa de ser uma tragédia, né? Mais de 100 mortos em uma operação policial. E a minha culpa aqui é direcionada simplesmente à falha educacional que esses meninos e essas meninas tiveram no decorrer de suas vidas. Foram cooptados para o crime, se dedicaram a essa vida, encontraram o fatality da polícia e, infelizmente, morreram jovens, sem produzir, sem evoluir. Fazemos a transição desse momento. Diego, quer contribuir com o Paulo Freire? Ou não, superamos? Então, entramos nessa situação do Rio de Janeiro. Tragédia anunciada ali, aquela mega operação que teve através do governador do Rio, o Castro, né? E queria saber, Wesley, você que tem experiência em subir aquele morro lá, aquelas favelas, como profissional da segurança pública, se isso poderia ser evitado no seu ponto de vista, ou o único remédio, a única solução seria o confronto e, evidentemente, a morte. Olha, eu acredito muito que é o seguinte, né? Você citou a questão da direita ter essa deficiência, né, de poder... É porque assim, eu entendo que a esquerda, ela, às vezes, quer patentear certos assuntos, né? Certas demandas sociais, e isso não é realidade, né? Eu também tenho preguiça de político que pega a tribuna e fica Bolsonaro, Lula, e não contribui, de certa forma, com a educação de base. Eu tenho uma visão um pouco diferente dessa galera mais radical, conservadora, porque eu entendo que é o seguinte... A educação, ela começa de base. Primeiro, na verdade, a educação começa dentro de casa. E hoje querem terceirizar isso para o profissional da educação, saturando o profissional da educação. E esse profissional não dá conta e, na verdade, o município quer que esse profissional vira, de certa forma, um pai e uma mãe do aluno. Recebemos, só um parênteses, os profissionais da área que falaram muito sobre isso, que realmente está havendo uma terceirização e quando o profissional não... fala que não é o papel dele e tenta passar, até um caso chamar conselheiro tutelar para ir lá falar que é culpa da escola, o menino tá isso ou aquilo. Voltando ao seu assunto, depois a gente vai decorrer sobre isso. Então, assim, essa inversão de papel, né, do Estado ter que cuidar, né, o Estado, quando eu digo o profissional da educação que está ali representando o Estado, o município, de ter que cuidar dessa criança, sendo que é a função do próprio pai. Mas claro que a gente sabe que existem famílias, por exemplo, meu pai era dependente químico, minha família era toda distorcida, não tive esse acompanhamento. Então, assim, a gente sabe que esse problema ele começa, sim, dentro de casa, transfere para a educação e, infelizmente, o resultado final se torna, muitas das vezes, a criminalidade. Eu falo que hoje a minha irmã ela anda à margem da sociedade e eu escolhi outro caminho. Então, assim, esse é um dos resultados. Sobre a questão da operação em si, é porque a gente colocou, de certa forma, uma mentalidade de que o problema é apenas o tráfico de drogas. Na verdade, é um problema que começa lá nos anos 70, 80, no governo militar. Um problema em que se mistura presos políticos com presos convencionais daquela época e surgem ali as primeiras falanges do Comando Vermelho. Então, assim, é um histórico que hoje tem resultado essas mega operações. Assim, uma série de erros políticos que tem esse resultado. E hoje eu só consigo enxergar esse modo para poder combater o crime organizado. Porque, infelizmente, a gente perdeu o controle, o Estado deixou de se fazer presente ali. E hoje a guerra ela não é mais uma narcoguerra, ela é guerra de território. A facção, a milícia, eles não estão preocupados mais com a questão das drogas. Eles estão preocupados com a questão territorial. Então, se a gente não ganhar espaço com essas operações, infelizmente isso vai respaldar não só no Rio de Janeiro, mas como também no nosso estado, que existe sim. Por mais que exista uma publicidade do governo estadual, mas existe sim facção no estado de Goiás.
e âmbito Brasil. Eu vou deixar você comentar, porque senão fica só eu falando. Mas está sendo muito esclarecedor o ponto de vista de quem está subindo, de quem está lá dentro, né, interno, de quem de fato está participando assim dessa mediação. Porque fala que não há facção e realmente pode ser que não tenha tanto, vamos supor, prestígio igual tem em alguns estados, mas teve aquele foguetório lá uma semana atrás, aí, soltar foguete aqui, mas não tá tendo nem jogo, foguete vermelho, era realmente os faccionados de Goiânia soltando foguete, moço. Eu não sabia não, tinha muito. Deixa você comentar sobre o assunto e a gente vai decorrendo. Bom, eu posso comentar como cidadã, como profissional da educação e alguém que não está vivendo isso. E eu vejo, independente, né, do conflito e da facção, que lá existem vidas, existem pessoas, existem famílias, estando na criminalidade ou não, nenhuma ação é feita para tirá-los da criminalidade, para propor uma outra possibilidade de sobrevivência que eles não tiveram no seu nicho, na sua existência. Igual eu que trabalho na escola, vou trazer um pouquinho, eu trabalho na educação infantil. Então a gente percebe crianças lá de 2, 3 anos que a família tem problema com criminalidade, com o uso de drogas. Né? Então eles chegam para a escola e o que a gente tem a fazer com isso? O que pode ser oferecido para essa criança? E será que vai funcionar se não for oferecido nada para quem está nessa realidade? Então eu já passei muita dificuldade financeira, já morei em várias periferias aqui em Goiânia e eu tive contato tanto com as duas facções, aqui a gente chama de 2 e de 3, né? E as crianças, os jovens, eles se sustentam tentando escolher um lado, é a forma deles de trabalhar. Então nenhuma ação é feita diretamente para que outra opção seja feita, né? Já chega lá e as pessoas são mortas, as pessoas são assassinadas, né? Aí a gente acusa o culpado, nós vamos resolver por cima, mas não está sendo resolvido pela base. Não está tendo possibilidades dessa comunidade ter outra opção, senão morrer ou se defender. Vanessa, o que seriam essas outras opções para esses jovens no seu olhar educacional? Por exemplo, vamos falar de Goiânia, né? Quem aqui nunca passou ali na Rua 10, ali no centro, e viu aquelas pessoas que ficam ali debaixo do cano, né? Ou em diversos outros lugares no centro, pessoas que ficam na rua, que estão ali fazendo uso de drogas, que roubam, que participam. O que fazer com elas? Aí chega o prefeito, por exemplo, e fala, vou tirar todas as pessoas da rua. Eles vão colocar onde? Ele vai fazer o que com elas? O que pode ser feito? Né? Porque tem que ter um projeto onde você consegue oferecer para essas pessoas tratamento, formação, cuidados para poder retornar eles para a sociedade. Porque as pessoas lá, elas são reféns também. Quem está morando lá é refém. Eu estou lá na minha casa, eles vão chegar e vão falar, a gente hoje vai usar a sua casa. Desculpa interromper, mas de acordo com o presidente da República, essas pessoas que são refém que você está dizendo, os traficantes que abastecem elas de entorpecente para mantê-las nessa vida sub-humana, elas também estão oprimindo os traficantes. Ou seja, elas fazem parte desse sistema de manutenção do crime em nossa capital e em nosso país, de acordo com Vossa Excelência, o presidente da República. Chega dói, né, ouvir uma coisa dessa, porque quem chegou no cúmulo de ser um dependente químico e de depender de drogas, ele está doente. É uma doença? É uma doença. Problema de saúde pública. É um problema de saúde pública. E existe tratamento. E um dependente químico jamais deixa de ser, mas ele consegue controlar isso e retornar à sociedade e poder até contribuir, poder até fazer com que as pessoas da sua família, seus filhos, porque eles têm filhos, eles têm vida, eles têm família, não sigam o mesmo caminho. Eu conheço vários pastores que têm um testemunho de vida, que saíram do mundo das drogas e hoje ajudam a recuperar vidas, porque tem que ser um trabalho de recuperação. Porém, a gente esbarra, Wesley, na segurança pública, mais uma vez. Vamos supor, um prefeito coloca à disposição dessas pessoas que estão em vulnerabilidade uma clínica de reabilitação e recuperação, né? É importante trazer essas duas nomenclaturas para a mesa no que tange a recuperação de pessoas
usuários de entorpecentes. Só a recuperação com reabilitação. A reabilitação é te recapacitar para você ser inserido na sociedade. E a recuperação é te tirar daquela situação de vulnerabilidade, que é uma situação lastimável, que nem animais ficam expostos a esse tipo de situação. Então a droga, ela tem proporcionado isso na vida dessas pessoas. A gente tem visto que se o prefeito faz uma ação, e eu não estou falando só de Goiânia, estou falando de qualquer parte do Brasil, ele não pode, em determinado momento, tirar essas pessoas de forma coercitiva, porque ela não pode obrigar. E quando você chega, e eu falo isso por experiência própria, nos trabalhos de missões ali, em que a gente conversa com essas pessoas e pergunta para elas se você quer ir para o centro de recuperação, a gente busca conseguir uma vaga, conseguir alguma coisa, 95% dizem não, porque estão presos ao álcool, ao entorpecente, à maconha, que muitos ainda querem liberar. E torna-se um problema cíclico, ou seja, um ciclo vicioso que tira de um lugar, vai para o outro. Igual fizeram em Goiânia. Tiraram da rua 10, pintaram os tubozinhos, ficou a cor mais linda. Viravam à direita na rua 3, tava lá todo mundo. Foi pro Negrão de Lima também. Foi pro Negrão de Lima. Você fez um vídeo bastante brigador naquele negócio. Polêmico, vamos falar. Vou até tomar minha Fanta. Quer comentar sobre... Quero comentar, é outra área que eu domino, é por viver essa realidade, né? Então, assim, eu gosto de comentar muito daquilo que eu tenho propriedade para falar, né? Meu pai foi dependente químico, minha irmã hoje é dependente químico. E, assim, solução tem, né? Infelizmente, as barreiras ideológicas criam certos preconceitos, e isso de ambos os lados, que infelizmente prejudica a ponta da linha, que é a sociedade. O que é o grande problema? Vocês lembram dos Credex? Foi do governo Marconi. Não gosto do Marconi, não gosto da política marconista. Gosto do Coni, não. Mas os Credex, cara, era um projeto sensacional que infelizmente deixaram de ter atividade. Outra situação que eu quero até elogiar, o vereador Elton Lemos, que acompanha a comunidade Resgate da Paz, onde a minha irmã esteve por 8 meses internada lá. Conseguiu ficar 2 anos sóbria, sem utilizar entorpecente. Hoje, infelizmente, ela voltou a essa velha prática. Mas, assim, a gente tem um ganho de 2 anos. O meu pai, a minha história começa numa comunidade terapêutica. Minha mãe trabalhava lá, meu pai era muito charmoso. Então, mesmo ele dependente químico, se envolveu com a minha mãe. Minha irmã engravidou da minha irmã. Naquela época, por conta do viés religioso, engravidou, casou, independente da, assim... Se gostava mesmo, se dá certo, né? Mas assim, a minha história começa dentro de uma comunidade terapêutica. Então tem muitas comunidades terapêuticas que são sérias. Que realmente tem um acompanhamento. Essa Resgate da Paz, ela faz o acompanhamento de mulheres. Inclusive, já retirou várias mulheres da Rua 10. Então tem várias comunidades nesse sentido. É claro que existem clínicas aí que infelizmente entram em escândalo, né? E a gente não pode generalizar essas clínicas, essas comunidades e transformar isso aqui como um modelo que, infelizmente, o que eu enxergo é que uma parte, não vou generalizar também, uma parte da galera da esquerda não gosta, porque a maioria das comunidades terapêuticas tem um cunho religioso, né? Muitas igrejas que eles têm... então continua, depois a gente interrompe. É porque assim, a maioria dessas comunidades são acompanhadas por igrejas evangélicas, algumas católicas, né? Então, querendo ou não, tem assim, espíritas, né? Um trabalho muito bacana. E que a gente poderia entrar nessa parceria tanto das igrejas, como também os Credex, que foram desativados. A gente tem como solucionar. Foi uma das minhas bandeiras na minha campanha de vereador, na minha campanha, a reativação desses espaços semelhantes aos Credex e pegar firme no combate tanto ao tráfico de drogas aqui na nossa capital e também tratar o dependente químico, que foi um dos motivos de eu estar hoje quase formando em psicologia, poder trabalhar essa parte do terceiro setor, que é uma deficiência da direita. Eu reconheço isso, é uma deficiência que hoje, infelizmente, não é apenas você varrer o problema. Eu quero solucionar o problema, Dani. Eu não quero varrer o problema. Igual o tapete, né? Que, infelizmente, muitos governantes têm feito dessa forma. Então ficou unânime aqui que aquela situação ficou... Então foi
só para inglês ver, digamos assim. O prefeito foi lá, maquiou o negócio e pronto. Não tem como a gente saber. Ela deu a opinião, você deu mais ou menos igual, com aspectos diferentes, mas funcionou meio da mesma forma. Não tem como a gente saber a curto prazo, né, como que vai ser o resultado desse trabalho, né? Eu acompanho de forma indireta, não fui convidado para poder fazer parte disso, gostaria muito, mas a gente sabe que infelizmente parece que a gente vale o voto que tem, né? Por mais que eu tive muito voto mesmo não sendo eleito, eu não consigo fazer parte de algo que é realidade da minha história, da minha família, da minha mãe e do meu pai. Então eu gostaria muito, né? Isso talvez se o prefeito, né, algum secretário aí estiver escutando, eu gostaria muito de fazer parte, porque a gente consegue construir essa ponte com os dois viés ideológicos. Você citou até o vereador Elton Lemos, né, que ele é parceiro da Resgate da Paz. Resgate da Paz. São vereadores que a gente observa que tem... É pastor, inclusive. É pastor, né, nosso pastor, meu presidente, meu vice-presidente, e a gente percebe o trabalho efetivo de vereadores em pontos específicos que combate o vício, combate as drogas. Quando o vereador, já que foi colocado na bancada o nome dele, o Elton Lemos, faz um investimento, por exemplo, na Casa da Paz. Resgate da Paz. Resgate da Paz. Ou na Casa... Associação Espírita, que é... Associações Espíritas, exatamente. Veja só, um vereador que é pastor, que poderia muito bem ser preconceituoso, estereotipado, segmentado, pragmatizado e não destinar verbas para centros espíritas, ele não está olhando para o estereótipo da religião, ele está olhando para o resultado da comunidade. O que a comunidade ganha com isso? Pessoas reabilitadas e recuperadas para voltar ao convívio. Você tem uma irmã que, infelizmente, hoje vive a experiência de estar viciada em entorpecente. E um pai que foi recuperado. Então você sabe a importância do combate às drogas através da educação também, através desses pontos importantes. Eu perguntei no início, em off, para a Vanessa, se ela tinha feito federal, né, Vanessa? Sim. Falei, Vanessa, deixa eu perguntar, você fez federal, né? Talvez pelo perfil. Então, eu posso fazer uma pergunta assim, do meu jeito? Claro. Você não vai ficar zangada, não. Você usou maconha na federal? Tinha um bosque lá. Tinha um bosque. Tinha macacos, tinha árvores, tinha mesa, tinham pessoas que se reuniam de todos os cursos lá. Tinha gnomos? Tinha gnomos, com certeza tinha gnomos. Você é forte, mas... Mas eu não vou perguntar que se usei maconha quando eu era adolescente. É mesmo com toda essa experiência do pai? É porque assim... dia ali? É porque assim, né? Eu venho de uma família extremamente pobre, assim, era pobreza ao extremo. Então, é claro que num contexto desse, o resultado provavelmente seria esse, né? Minha avó, graças a Deus, a gente pelo menos tinha uma casa, assim, muito simples. Minha avó, acho que na época, trocou 2 galinhas e um cabrito pelo lote, né? Então, a gente pelo menos, assim, tinha um espaço para poder morar. Mas vem de uma família, assim, uma realidade bem extrema, né? De ter só o básico para você comer. Arroz, feijão e, às vezes, olha lá uma carne, né? Então, você acaba tendo contato com o mundo do crime. Não estou dizendo que eu fui criminoso, mas que você acaba tendo contato. Por quê? É por isso que eu falo assim que a cultura da favela ela tem que acabar. A pobreza, ela muitas das vezes não é uma questão apenas financeira. Ela é uma pobreza mental, que infelizmente... eu me coloco no lugar desses jovens lá, né? Que... Wesley Massal, continue. Não, mas é uma verdade. Não, mas sim. Não deixa ele... É porque eu sou do PRTB, né? Continue. Mas assim... Você faz parte dele? Sou do partido dele. Mas assim... É uma realidade, porque é uma pobreza mental no sentido de você olhar... Eu perdi muitos amigos na época que Goiânia aqui era tenso, cara, no início dos anos 2000. Eu perdi muitos amigos ali, porque qual que é a referência que a gente tinha? A criminalidade, não tinha facção nessa época, mas eram as galeras, né? Era as gangues, né? No inglês, né? Mas a gente fala que galera, era GLV, GTP, essas galeras assim que ficavam na porta das escolas ali, andando de ranjão, mobilete, essa fase, né? E eu lembro quando esses amigos meus entraram pro mundo do crime. Por quê?
Quando a gente via um cara que tava no mundo do crime, o cara chegava na época aquele golzinho bola, rebaixado, cheio de som, aí as menininhas, nossa e tal, aquela coisa na escola, né? A realidade Se torna uma referência. E eu olho hoje nas favelas do Rio de Janeiro, o cara chega com a moto roubada, cordãozão de ouro e tal, aquela coisa. Fuzil no peito. Aí o cara vê as menininhas, nossa, tudo no final parece que... Aí o cara vê, nossa, o cara se torna uma referência. Por que fazer isso? Porque pro trabalhador, cara, é difícil demais. Eu cresci de forma honesta, trabalhei como meu primeiro emprego, aquele pró-jovem. O que eu fiz? Falei, no primeiro salário eu comprei um Night Shox, daquele top na época, acho que era 2 molas. Comprei e um celularzinho assim, ó, fazia assim, ó. 2 semanas me roubaram. Cara, você fica revoltado demais, cara. Você fala, meu irmão, aí você vê o cara lá mas na talvez escola. Talvez foi só comprar uma cervejinha, moço. Talvez, né? Mas assim, Dani, você fala, velho, também esse preço. é sacanagem. É sacanagem, porque aí você olha o cara lá na porta da escola, pá, as menininhas andando de moto, de mobilete, de golzinho, aquela coisa. Você Eu não é a começa... favor da liberação das drogas. Não sou. Nem da maconha pro uso medicinal. Medicinal eu sou. Porque medicinal é diferente do recreativo. Né? Sim, eu sou a favor do recreativo, mas medicinal, canabidiol, eu vejo... Tapinha. Nem um tapinha só sou. Na orelha. Na orelha, eu sou só a favor. Vanessa, você que conhece o Bosque da Federal, já viu gnomos por lá? É bastante. Você é a favor da liberação das drogas? Bom, vamos definir o que são drogas. Sim, bacana. A dipirona é uma droga e eu usei hoje, inclusive. Né? O que são drogas? Vamos levar em consideração não ao pé da lei do conceito, mas as consequências que uma droga faz. Né? Essas drogas químicas, por exemplo, para mim o álcool é uma droga. E estraga famílias. O álcool é uma droga, é legalizada, mas isso gera mortes todo dia, morte nas estradas, morte por violência, por feminicídio, todo tipo, e é legalizado. Agora nós vamos levar em consideração, por exemplo, a natureza. A gente está falando de maconha, né? Em vários lugares no mundo é legalizado, né? Ele é até utilizado de forma medicinal. Né? Então, quando eu estudei na Federal, não no Bosque, né? A gente tinha matérias, disciplinas, né? Eu sou da área da matemática, mas eu fazia disciplinas de núcleo livre na área das humanas também, né? Os caminhos que a gente faz para poder fazer com que isso possa ser usado, porque é uma erva natural. Ela tem uso medicinal. Uma pessoa que enche a cara de álcool, que enche a cara de maconha, quem vai fazer mais mal para si mesmo ou para a sociedade, a possibilidade de matar ou machucar alguém. Eu digo que o do álcool. Obrigada. Então o que a gente está falando aqui? Não, sim. A ideia Um vai dormir, o outro pode ficar não até dá ligado. para simplesmente vir legalizar uma coisa que socialmente é considerada uma droga. Primeiro, teria que descriminalizar ele, né, para que depois ele pudesse ter a chance de ser legalizado. Porque enquanto parte da sociedade entende que isso é uma droga e ele é uma abertura para que se use outras drogas, né, porque isso também é cultural. Isso é cultural. Né? Da mesma forma do álcool. O álcool mesmo, a pessoa bebe álcool, né? Aí tá lá numa turminha que tá lá com uma roupinha melhor, tal, eles estão ali tomando um LSD, né? Ou usando outros tipos de droga. O álcool também é um caminho para as outras drogas que ele é legalizado. Um caminho super largo, diga-se de passagem. O álcool é terrível. Eu conheço profissionais... E gera um vício também. Agora, o vício de maconha, desculpa a piada, né? Tem o cara, ele falou assim, não, tem 43 anos que eu fumo maconha e nunca me viciei. Todos os dias. Todos os dias. E aí, Wesley? É um pensamento que, de fato, tem lógica. Não, tem lógica, né? Eu respeito, mas eu olho muito a prática, né? Se você for visitar o Botuíra, você vai ver que tanto a própria maconha como o álcool é um gatilho para esquizofrenia. A gente está falando de questão de saúde mental também. Então, assim, eu trabalhei já em centros psicológicos, psiquiátricos. Vacile, trabalhei no Batuíra, né? Batuíra também. E a gente sabe que isso ali é apenas uma fração de toda uma pizza. É uma fatia de uma pizza gigante. Uma fatia bem pequena. Bem pequena. Não podemos usar ali como uma referência para um dado que você quer trazer. Eu entendi o teu raciocínio. Mas eu tenho que concluir o raciocínio. Então, desculpa, conclua. É porque assim, eu entendo que o álcool é uma droga assim que literalmente é uma desgraça, cara. O tal do bêbado, eu sempre falo assim que
é chato. Porque o mais noiado... o alcoólatra, não é o bebê. Pejorativo, mas o noiado, ele usa a droga dele e some no mundo ali, ele não quer ficar em muito contato ali. Agora o bêbado não, cara, o bêbado ele chega, ele enceba, ele quer caçar briga e esbarra na mulher, e aí que acontece muito os crimes, né? Mas aí que a gente entra com intervenção do Estado, né? Até falar a respeito do projeto do vereador Sargento Novandi, que fecha as distribuidoras à meia-noite. Por quê? O camarada, ele chega ali, enche a cara de cachaça, aí começa a dar 2 horas da manhã, aí começa a confusão, facada, tiro, e isso tem tido um resultado com dados, né, da própria Polícia Militar, da diminuição da questão dos homicídios, né, porque distribuidora, infelizmente, a porta distribuidora se tornou esse ambiente de confusão. Então, a questão da maconha, ela tem um problema grave também. Por quê? A maconha, o camarada começa a usar a maconha, quando ela passa pro cigarro mesclado, né? Tem o haxixe, então assim tem... mesclado? O mesclado é o seguinte, né? Essas drogas não são baratas, cara. O pó, ele não é barato. É uma droga de um pó de playboy. Maconha não é todo mundo que tem acesso, vamos ser honestos. Aí o cara começa a usar maconha, passa pro mesclado, que é uma mistura de maconha com crack. Quando é fé, o cara tá no crack. Então, assim, cara, a pessoa já é liberada 40 gramas. Por que nós queremos descriminalizar uma maconha? Deixa do jeito que tá. Né? Já, a pessoa não consegue ir pra uma praça já fumar a maconha dela? Então, nem pode mais em Goiânia, porque... o Major Vitor não tem essa questão. Foi aprovado em Goiânia multa para quem fazer o uso de entorpecente em vias públicas. Inclusive um projetão que só teve um voto contrário, que foi de um vereador do PT, o vereador Fabrício Rosa. O cara quer fumar sua maconha, da marcha da maconha. Da marcha da maconha. O camarada quer fumar sua maconha, vai fumar em casa então, cara. Fuma lá, não fica incentivando isso não. É uma droga, tem efeitos nocivos ao cérebro, principalmente na adolescência. O nosso córtex pré-frontal, ele é formado até os 25 anos. Aí você pega um adolescente, porque eu tive a minha primeira experiência com maconha quando eu tinha 12 para 13 anos. Então assim, naquele trem de futebolzinho, muito novo. Então imagina se eu começo com um processo. Tem um cara lá, na minha região, que ele fumava maconha desde a adolescência. Só mostrar como é que tá ele, assim, é inacreditável. Então, assim, é algo que prejudica muito o cérebro, principalmente quem tá em formação. A gente sabe que a adolescência é até os 25 anos. Claro, à vontade. Eu acho que da mesma forma que tem pessoas que fazem uso de álcool e não saem por aí matando, batendo, nem agredindo, né? Tem gente que consegue beber o álcool, desculpa, socialmente. Tem gente também que consegue usar maconha até para se acalmar, para conseguir se alimentar melhor, né? O avô da minha filha faleceu, ele teve câncer, ele teve uma séria dificuldade, começou a fazer o uso da substância, foi comprada, era de forma legalizada, tal. Mas o canabidiol. Sim. Sou totalmente favorável. Sim, mas é uma substância que tem nela que quando a pessoa usa, não de forma vício, assim como essas drogas químicas que usa, ela consegue se acalmar, se alimentar, agir de forma natural socialmente. Tem gente que não consegue agir socialmente. Então, assim como pro álcool, vou fazer uma comparação. Tem gente que bebe e surta. Tem gente que bebe e relaxa. Eu vou beber uma aqui pra eu relaxar, que eu vou participar de uma coisa ali, eu vou ficar mais relaxado. Tem gente que usa pra relaxar. São pontos de vistas, né? Sim, com certeza. Quando nós falamos de liberação dos entorpecentes, lógico que é uma discussão nacional, abrangente. Estamos aqui com o Wesley, que é suplente de vereador, é suplente, né, Wesley? Suplente de vereador de uma das capitais mais importantes do Brasil, que é Goiânia. É um futuro vereador e até outros cargos políticos, acredito eu, porque você tem se interessado por isso. Temos aqui a Vanessa, que é uma personalidade importantíssima na educação. A minha brigando demais lá no plenário. Ela já vi. Onde tem barulho da educação, tem Vanessa. Tem Vanessa. Isso é importante. Vereadora também, viu? Tem candidatada. Vai vir também, vereadora. Uma hora vem. Porque ela coordena um grupo. Fala um pouquinho como é que é a luta lá, só pra nós. Depois a gente volta. Ou você quer encerrar? Não, pode, já acho que você deu a deixa. Bom, vou tentar fazer de forma simples, né? É porque hoje a educação, ela sofre alguns ataques, né? Que o sindicato em si não consegue abraçar todas as pautas. Existe uma hierarquização de quem são os profissionais da educação e acaba que as pessoas acham que a educação funciona só com professor e aluno. Só que nós temos o carinha que faz a merenda, nós temos o carinha que abre o portão, que recebe o filho de todo mundo, nós temos o carinha que tá ali limpando os banheiros e lidando com todas as crianças
promessas. E em Goiânia, hoje, essa galera tá recebendo menos de um salário mínimo. Só a Previdência, e são servidores públicos, só a Previdência Social derruba o salário deles para R$1.100. Aí tem o desconto do sindicato, tem o desconto do plano de saúde, e aí quando fura um pneu, estoura um carro, faz o quê? Um consignado. A nossa categoria recebe a metade de um salário mínimo. Então a gente acabou montando um comando de luta. Um comando de luta independente, onde a gente se reúne, a gente faz um trabalho de base, a gente visita as escolas, a gente se reúne em grupos de WhatsApp, e chega numa hora a gente fala, pessoal, cadê o nosso salário? Cadê os nossos direitos? Então, eventualmente, pelo menos uma vez por mês, a gente tenta se juntar e ir lá cobrar direitos que já temos e que não são cumpridos. A gente não está ali pedindo nenhum favor, e é muito claro pra gente, algum motivo que a gente até consegue entender, mas não legalmente, que justifica, porque nem o salário que a gente tem aprovado em lei a gente recebe, nem o salário que os demais servidores públicos que fazem o mesmo trabalho que a gente recebe. Então, nós ficamos enfurecidos com isso. Então, nós não nos cansamos, não aceitamos desculpas, justificativas, então nós montamos um comando de luta para brigar e mostrar que nós oferecemos a mão de obra, eles têm que pagar por isso, eles têm que nos valorizar. Tem tido resultado, Vanessa? Tem tido resultado, é uma luta recente, porque nossa primeira greve sem professores foi em 2023. Até então nunca tinha visto. Sempre realmente. com professores. Aí faz a greve com os professores, aí o professor é atendido, todo mundo volta a trabalhar. Pra gente fica as promessas. Então, em 2023, conseguimos fazer a greve. Então, nós fomos vistos de certa forma. Então, em 2024, fizemos a segunda greve, porque o acordo com a prefeitura não foi cumprido, fizemos a segunda greve, sem professores. Ainda sem cumprimento de acordo que voltou a funcionar. Mas o que nós conseguimos? Nós conseguimos a capacidade de nos organizarmos. Excelente. Nós conseguimos visibilidade da nossa luta. O auxílio locomoção de vocês aumentou também, né? Aumentou através dessa luta, né? Através dessa luta. Na verdade, ele apenas foi equiparado ao que o professor já ganhava, que é muito absurdo. Você trabalha na mesma sala, eu mesmo sou de um cargo que trabalho dentro de sala com as crianças, trabalho no mesmo lugar, na mesma escola, e o professor recebendo 700 de locomoção e eu 300. Falei, mas por quê? É diferente? Eu pago menos por não ser professor? Então é uma grande desculpa, né? Que as pessoas que nos representam legalmente trazem pra gente. Não, mas eles conseguiram aumentar o auxílio. Não. A gente só tá recebendo o valor que o professor já recebe. O nosso salário continua congelado. Quem estuda passa do nível 1 pro nível 2 pro nível 3, tá tudo recebendo salário mínimo congelado. Se eu entro há 20 anos atrás aqui recebendo um valor, eu vou me aposentar com o mesmo valor de quem tá entrando agora na carreira. É um absurdo. E você que está na frente desse comando? Nós somos uma equipe, vamos chamar de uma equipe. Tem que ter, eu entendo. A Vanessa que mais eu vejo sempre que eu vejo o barulho lá, ela tá no meio, viu, Vanessa? Não, nós somos uma equipe. Tem gente que não consegue falar, colocar a cara na frente da barulho, mas nós somos uma equipe. São quantos hoje administrativos, né, que vocês representam? Nós somos 3.232 administrativos. São quantos? Eu não entendo. 6.000. É porque eu acabei de... somando. Tava somando. É porque eu falei assim, acho que ela falou alguma coisa errada. 2.600 e alguma coisa. É porque eu acabei de calcular o impacto financeiro que teria de, ao menos, pagar o salário que a gente já tem aprovado e que não é pago. Então, para isso, eu contei na letra A, na letra B, na letra C, do nível 1, 2 e 3, de um por um, e fiz de forma bem precisa esse cálculo. Porque ela é matemática. Eu sou uma matemática. E é um valor bem menor do que o prefeito, desculpa falar, gasta por mês com qualquer coisa jogada fora. Desculpa, não. Com qualquer coisa jogada fora. Nós somos 6.232 administrativos, basicamente a mesma quantidade de professores. Eu posso citar uma coisa que está me incomodando, já que nós estamos falando sobre isso? Peraí, então. Quero nomes. Calma lá. Foca nela. Vocês ficaram sabendo que a prefeitura vai dar um bônus para os profissionais da educação? Isso é bom ou ruim? Olha, nós temos uma verba nacional chamada Fundeb. Essa verba é para valorização dos profissionais da educação. Existe até um novo Fundeb que em 2020 aumentou de 60% para 70% esse percentual para também valorizar os profissionais que não integram o magistério. A merenda, a limpeza, as secretarias, auxiliares, em geral, os apoios e tudo mais. Mas em Goiânia nada mudou, né? E aí, normalmente, no Brasil, existe um rateio do Fundeb quando chega no final do ano e esse dinheiro não é gasto.
então eles dão um bônus. Foi feito em 2022, aqui em Goiânia. Então eles dão um bônus. Mas agora, aqui em Goiânia, não é daí que vem o dinheiro. O dinheiro que vai ser pago de bônus tem 2 absurdos. Tem 3, na verdade tem vários. Primeiro, ele não é rateio do Fundeb. É o dinheiro que a prefeitura, esse ótimo prefeito, veio e fez uma limpeza no gasto. E, de fato, não tô sendo irônica, não. Ele foi lá e tirou prédios que estavam sendo alugados, economizou tanto dinheiro de forma fixa que teria dinheiro para pagar o plano de carreira dos administrativos da educação. Não. Ele vai dar de bônus. Vai dar 5 mil pro professor. Quem tiver dobra vai receber 10 mil. E o administrativo da educação aqui, a limpeza, a merenda, não precisa de merenda, né? Se a merenda fechar, a escola funciona? Não funciona. Aí pra gente é metade só. E a gente não faz dobra. Então, o dinheiro que a prefeitura economizou, que diz não ter para pagar o plano de carreira dos que menos recebem, desculpa falar, no Brasil inteiro, porque nós também temos uma luta nacional por essa valorização, vai ser distribuída para os professores em valores absurdos, ao invés de cumprir o compromisso que eles têm com a nossa categoria. Falei. Eu tenho uma crítica. Olha, e eu tenho dados, né? Mas depois eu posso mandar todos os dados para poder jogar aí, porque eu tenho tudo que eu falo, eu posso comprovar. Goiânia vai usar um dinheiro que foi economizado, que não é rateio do Fundeb, que é uma destinação federal. Não é. Esse é municipal. Só metade do que um professor recebe. Ele agora foi anunciado publicamente. Enquanto isso, em Aparecida de Goiânia, vereador da base do prefeito Leandro Vilela destoou do prefeito. Enquanto o prefeito está dizendo assim, Aparecida está dando certo, o vereador que é da base dele está lá nos programas de rádio, nos programas de internet, dizendo que o Fundeb não vai dar conta nem de pagar o 13º dos profissionais de educação. E o pior, ele é o professor Cluzemar, vereador que representa em tese os educadores, os profissionais de educação. Mas parece que para ele não se tem a necessidade de colocar a mão no tesouro do município para poder honrar esses profissionais. Ô professor Cluzemar, você enquanto representante do povo, você tem que entender que nessa bipartite entre município e a federação, a responsabilidade de gestão da educação é do município. O Fundeb é o fundo que vem para que se invista nesses profissionais, nessas carreiras, e tratar que dentro da Secretaria de Educação há uma prefeitura em relação aos números de colaboradores é um absurdo. É um absurdo porque ainda se vê crianças atípicas sem monitores em sala de aula. Ainda se vê professores sobrecarregados que não sequer buscam auxílio ou recursos médicos para se tratarem, para não deixar a sala vazia. Então a Aparecida precisa entoar, tocar no mesmo tom, numa mesma frequência. Não é o prefeito dizer A e sua base dizer B. Ou é ou deixa de é. Antes de continuarmos... Deixa eu até beber minha Fanta uva. Inclusive para mais aí, produção. Antes de continuarmos, vamos para os reclames. Os nossos apoiadores, a Retífica do Perninha, que situada na cidade de Catalão, atende toda a região ali, é um grande apoiador do nosso programa. O telefone para contato, você que tem um carro e precisa ser arrumado, entre em contato 64 996 47 42 46. E temos também um livro magnífico, que agora ele não pode falar que eu não comprei, né? Porque eu realmente adquiri e estou lendo ainda, não vou ser desonesto e falar que eu terminei de ler. Magnífico, chama... Vai porque você vai falar o site também. Ele comprou já no último lote, viu, gente? Só para deixar bem claro. Mas, enfim, comprou, graças a Deus. Se você quer adquirir o livro Oratória Aplicada para Líderes, basta acessar www.liderdaoratoria.com no formato digital, disponível para todo o Brasil e para o mundo. Então, adquira agora mesmo um livro que traz técnicas práticas para você aprimorar a sua capacidade de falar em público. E falando com o Dante, você vai ganhar até um descontinho. Claro, com certeza. Você clicando no site liderdaoratoria.com, você fala diretamente comigo. E você que está acompanhando também, curte, compartilha, que os temas aqui são absurdamente legais e polêmicos. Vamos continuar.
passou para a parte da educação, mas eu queria voltar lá um pouquinho no... Eu não sei, queria fazer um comentário, eu não vou... Você perde o raciocínio. Eu, na verdade, te incentivar a você candidatar e representar, né? Porque eu entendo o seguinte, né? Eu tô nos bastidores da política, nos bastidores com vereadores, e o que eu percebo é o seguinte, que eu vejo muita reclamação do parlamentar em relação à classe de vocês. E o que é essa reclamação desses parlamentares? Tem um que diz que tá tendo pesadelo, que ele sonha assim, plano de carreira já. Então a crítica Eu não vou falar o nome, não. Uma crítica Tem construtiva. que tem pesadelo. Pode falar? Pode. Vocês sabem. Eu não vou falar. Não. Tudo bem. Depois eu chego lá, ele fecha a cara pra mim. Você não mete a mão nele. Não é possível. Eu quero o nome desse. É um que fez parte da educação? Não é. Então tá bom, ela não quer falar. Então, sim. Mas assim, uma crítica construtiva, né? Eu acredito que vocês têm que ter uma representação dentro da Câmara Municipal, porque o que eu percebo é o seguinte, vamos ser honestos aqui, o político, ele trabalha para se reeleger, né? E em consequência atuar para o povo, né? Deveria ser o contrário, né? Atuar primeiro para o povo e depois pensar em reeleição, mas a gente sabe que na prática, na política, funciona dessa forma. E o que eu percebo é o seguinte, Vanessa, que os vereadores, eles se sentem incomodados no sentido seguinte, às vezes o vereador correr atrás de demandas dos administrativos, demandas individuais, né? Se doarem de certa forma, e no final das contas o pessoal apoia a Ava, apoia a Fabrício, apoia a Kátia, Mas e isso esquecer eu quero dar uma daquele vereador que correu atrás de demandas. Eles me colocam no canto, 3 caras de direita me colocam no canto e falam, mas vocês só votam e tal. Eu falei, mas como é que vocês sabem quem que eles votam? Nossa categoria é diversa. Nossa por isso que eu categoria falo tem assim, pessoas de direita, de esquerda, tem pessoas que odeiam um, odeiam o outro, odeiam o outro. Por isso que eu falo que vocês têm que ter uma representação e eu te incentivo a concorrer em 2028 para ser um representante da categoria. Não adianta, se não tem um representante na Câmara, infelizmente vai ficar essa luta, porque, vamos ser honestos, hoje a nossa capital, ela tem uma representação muito mais de centro-direita. Então, assim, tem que ter um vereador para defender a categoria, senão o negócio não anda. Os caras Senta em cima do projeto de vocês. Eu concordo. E eu sou totalmente favorável para que o salário de vocês triplique. Eu sei a realidade que um auxiliar ele tá dentro de sala e com administrativo. Sabia que triplicar o nosso salário é pagar o que os administrativos do quadro geral já recebem fazendo o mesmo trabalho que nós? Como assim, quadro geral? Agora fiquei... É porque educação. nós temos os administrativos, servidores administrativos municipais, a sigla SAM. Eles também trabalham ali dentro da secretaria da escola, dentro da cozinha, dentro da merenda, só que eles conseguiram um plano de carreira lá no dia 16 de novembro de 2022, inclusive, acho que o prefeito está viajando, foi o Policarpo que assinou esse plano de carreira. Eles têm uma progressão de 60% do nível médio para o nível superior. Aí o meu colega que senta ali do lado dele na secretaria, às vezes de tarde, ele de manhã, continua recebendo. Faz o mesmo trabalho. O mesmo trabalho, da mesma forma. Eles aumentaram a carga horária para 40 horas, mas a gente faz um proporcional para 30 horas. Então, triplicar o nosso salário nada mais é do que garantir o princípio da isonomia para uma categoria que está virando uma chave. Eu não sabia disso, não. Então, realmente teve uns peixes que estão recebendo a mais e exercendo a mesma função. Antes disso, sabe o que eles fizeram? Eles pegaram um bilhete, isso tem alguns anos, né? Alguns anos antes. Levaram um bilhete nas escolas para os profissionais que eram do quadro geral e falaram assim, você quer passar para a educação? Né? Assine aqui esse bilhete. Né? E muitos assinaram esse bilhete para ser da educação. Todo mundo gosta de ter férias no mês de julho, em dezembro, em janeiro e tal. Esses profissionais passaram para a paz da educação, embora tenham prestado concurso para ser administrativos do quadro geral, e eles não recebem pelo plano de carreira que foi aprovado para o concurso que eles passaram. Então isso foi assinado na noite de 2022 para 2023? Não, isso é um longo trama, já tem um planejamento longo disso, porque essa fala é a antiga, é um longo trama que eles estão fazendo. Desculpa, eles odeiam os trabalhadores da educação. Porque... Com medo até filé. Eles quem, Vanessa? Vamos. Eles quem? Os Illuminatis. Eu vou falar uma coisa pra você. Sério, vai. Eu vou falar uma coisa pra você. Mas vamos quebrar o gelo. Eu gosto de falar com fundamentos, com argumentação. Não, sim. Por exemplo,
né? Foi feito esse bilhete, né? Pessoas que eram do quadro geral passaram para cá, passaram para lá. Foi feito, pessoas que tinham a opção de mudar de pasta. Mas quem cabeçou isso? Assim, a gente gosta da... A Secretaria de Educação. Então foi na época do BS. Agora, os motivos, pouco antes até, os motivos pelos quais eles estavam fazendo essa opção para que pessoas passassem para a pasta de educação, que não era explícito. Porque assim que fizeram isso, eu vou falar de forma bem objetiva, nós estamos lutando por plano de carreira. Vocês sabiam que nós temos um plano de carreira? Nós temos um plano de carreira. Em 2011, foi feito um plano de carreira para os administrativos da educação. Aí pegaram uma pá de servidor que assinou bilhete, que não assinou bilhete, e colocaram nessa mesma pasta. Quem que está nessa pasta? São 3 tipos de cargos. Quem faz o trabalho de fato administrativo, quem está na secretaria, que mexe com todo o sistema e tudo mais. Quem faz a merenda e a limpeza também é chamado de administrativo. E as profissionais que ficam dentro de sala de aula com a criança estão numa pasta de administrativos. Até 2013, as auxiliares de atividades educativas se exigia o magistério para que elas pudessem. Quem pode ficar dentro da sala de aula? Posso ir lá pegar qualquer um e botar dentro da sala de aula? Tem que ter formação. Eu acho até que tinha que ter uns cursos ainda. Sabe quem que ficou escrito nesse plano de carreira, onde pegaram as educadoras que ficavam em sala e falaram assim, não, agora você só precisa ter um ensino médio. Até 2013, mesmo depois desse plano de carreira, ainda exigiu o magistério para ser um auxiliar de atividade educativa. A partir daí acabou. Qualquer um pode ser auxiliar de atividades educativas agora. Ou seja, quem antes tinha no seu contra-cheque profissional da educação 1, era enquadrado no magistério, recebia como professor, agora recebe, o mesmo valor de quem faz a merenda, a limpeza, a portaria. Agora, desde quando que eles planejaram isso? Foi uma coincidência? É uma situação difícil. É uma situação complicada. É complicado. Então, já que entra muito sistema, né? E a gente está vendo aí que realmente há um sistema. Por isso que eu não sei se é vantajoso para uma pessoa que tem muitas contradições com o sistema entrar dentro dele para lutar contra ele. Mas é que tá, ele tem razão, tem que ter uma parcela dessa pessoa lá que defende os direitos dele. É igual a enfermagem. A enfermagem e a educação são 2 áreas que eu conheço de perto. Muito penalizadas. Sou técnico, inclusive. Não, eu sou igual o Fred. Eu fiz o curso. Não sou técnico, então. Tenho curso. Eu tenho que até parabenizar o sindicato, né, da saúde aqui de Goiânia, um sindicato fortíssimo, conseguiu fazer uma belíssima manifestação. Mas não é só o que o sindicato faz, o Sindicato da Saúde de Goiânia? Não, eles conseguem mobilizar a categoria, eles conseguem dar suporte para a categoria. Inclusive, na nossa primeira greve em 2023, né, eles lotaram aquela Câmara que eles não deixavam a gente nem colocar os cartazes. Eles conseguiram receber o plano de carreira deles, a correção deles em dezembro. Nós que tivemos a intervenção de um desembargador, era um auxílio de R$200 a mais, que nem chegava a equiparar, nem caiu na nossa conta no Natal, sabe? Quero parabenizar o Sim Saúde pela atuação. Há um processo, há um processo judicial para um mandado de segurança, eu não sei o termo jurídico apropriado, para que o plano de carreira de vocês seja de fato estabelecido? Bom, aí eu acho que o Diego até entrou na situação, né? É porque eu ia fazer a pergunta justamente nesse sentido, porque igual você citou que o Sim de Saúde, né, realmente tem uma atuação forte para as pessoas que realmente contribuem, que depende do sindicato, né? Porque o sindicato seria para os profissionais da saúde. O Sintego, eu vejo assim que há uma reclamação que são muito, falando a grosso modo, pelego, que fala, ou começa uma briguinha aqui, faz a greve, do presidente do Sintego, sei lá, é uma situação, chega, favorecido, eles acabam a greve, morre, foi por esse motivo que vocês montaram o comando de luta separado, ou vocês chegaram a pedir ajuda pro Sintego? Agora eu vou arrochar o Sintego. Como disse, eu só falo coisa que eu posso comprovar, né? Eu passei por situação muito difícil na minha vida, eu sou uma mãe solo, né? Passei por doença mental, emocional, passei por um tratamento, e aí eu fui violentada, tive um coma, saí do coma em 2023, e aí voltei a mexer o corpo. Tem gente que não gosta de religião, mas eu não tenho nem justificativa para estar viva, fui toda reformada, voltei e fui pra luta. Então eu fui conhecer esse Sintego.
a atuação dele, claro que eu tenho histórias, né? Eu tenho o histórico dele. Em 2023, fizemos a greve com o Sintego. 15 dias, sem nada, sem nenhuma proposta, montamos, todo mundo ouviu isso no plural, montamos um acampamento. Ficamos 38 dias acampados lá e o Sintego começou a pressionar pra gente entregar a greve. Aí sentaram com um desembargador. Eles falaram, não, agora a gente tem um acordo judicial, né, que vai ser feito o plano de carreira. Aí a gente ainda manteve o acampamento por mais 7 dias. Falou assim, ó, no dia 22 de novembro de 2023 nós vamos fazer a primeira reunião do plano de carreira. Eu falei, é nesse dia que nós vamos tirar o acampamento. Pode cortar meu ponto, eu não recebo nada mesmo. Aí beleza, foi feita essa reunião. E aí, quando chegou no dia 28, marcaram uma nova reunião lá na SEMAD. E aí, uma galerinha do acampamento, juntamos lá 10 pessoas lá, demos nossos documentos para participar dessa reunião. Entrou lá Pia de Lima, entrou lá Ludmilla, nos cumprimentou, né? Todos vocês são administrativos, né? Nos cumprimentou para participar dessa reunião. Isso era 2 horas da tarde, essa reunião, né? Aí passou 2, 2h30, 3h30, o pessoal começou a andar e pegou essa galera saindo pela porta dos fundos lá da SEMAD. Nós temos a comprovação. Fizeram a reunião escondido da gente. Nós estávamos todos lá para participar, para ser ouvintes, a gente ficou acampado, a gente está com um salário de miséria, de fome, fizeram isso. Então no dia 28 começamos a montar um comando de luta. E vocês votam na presidência desse? Só para encerrar esse assunto do... Acho até difícil, né? Nem eu voto. Não, são 20 anos uma gestão que só entra para derrubar a nossa luta, né? Não, desculpa, eu não soube expressar então. Não é nem questão se você votar na pessoa que é ruim. É porque existem 2 chapas agora. Geralmente sai só uma mesmo, não sai nem 2. Dessa vez saiu 2 chapas, parece, né? Uma contra a Bia. Eu não sei nem a presença, que eu não sou muito inteirado. Mas eu sei que tem 2 chapas, porque minha esposa também é servidora e tá olhando isso. Vocês também têm o poder de voto, eu expressei errado. Vocês também podem votar para... Claro, com certeza. Então, quem é filiado tem o poder. E eu já vou dizendo, chapa 2. Isso. Eu falei, isso que eu queria saber. Essa questão ideológica, ela acaba atrapalhando essa construção de pontes. Se no próprio viés existe esse tipo de situação, é por isso que eu acho que a classe de vocês tem que ter uma abertura maior com outros vereadores, justamente, ou então fazer um representante. Ou então fazer um representante. Pode não? Porque senão, infelizmente, acontece isso aí. A própria classe ela é boicotada por aqueles que deveriam defender essa classe, né? Falou bem falado agora. É isso que eu acredito. Tem que ter essa abertura e construir pontos independente de viés ideológico. Isso, porque se colocar só a esquerda para representar a luta, acaba que atrapalhando todo o jogo. Isso é o meu ponto de vista, a minha opinião, principalmente em relação ao Cinti Saúde, foi citado aqui, do qual eu não aprecio muito bem esse trabalho do Cinti Saúde. Falo isso como profissional da saúde e vejo de perto que tem sim uma mobilização muito bacana, mas que as ideologias de esquerda, principalmente, atrapalham um diálogo mais amplo. Há uma possibilidade de amplificar essa luta, essa voz na Câmara, principalmente tanto a saúde quanto a educação, no caso, a frente de luta de vocês, trazer um representante da classe. Segurança? Eu faço um compromisso aqui ao vivo, né? Se Deus quiser, em 28, vou sentar naquela cadeira lá e com toda certeza eu quero lutar pelos administrativos também. Não em relação, não pedindo voto pros administrativos, que nem pode ainda, né? Mas assim, por uma questão de saber a realidade que minha esposa vivenciou isso aí, né? Então eu sei que realmente é muito difícil. Uma classe também que eu olho na Câmara que luta muito é aquela classe, né, dos agentes de endemia. Cara, que luta uma situação daquela. E eu vejo assim que parece que zombam na cara dessa classe. Porque vão lá, luta, briga. Eu não vejo mudança, eu não vejo ninguém com ações concretas. O que falta talvez na nossa política âmbito município são ações concretas. Porque você pega uma classe, eu não tô aqui criticando uma classe, eu não estou criticando aqui uma classe específica não, mas olha a diferença aqui quando tem representação dentro da Câmara Municipal. Um agente de trânsito, ele tem um salário em torno de 17, 18 mil. Um agente de trânsito? Um agente de trânsito. O guardinha? O amarelinho que o pessoal chama, né?
A abelhinha que fica ali multando. A GCM já... Não, isso é a forma popular que a gente conhece. De forma popular. A minha menina fala os amarelinhos, pai. Então, assim, é uma classe que é extremamente valorizada dentro do município. Eu não sabia não, gente. Para não dizer bobeira. Então, assim, eles têm uma representação hoje. Uma representação, não vou citar aqui nomes, mas se você for na mobilidade, você vai ver ramificações dessa representação. Então, assim, olha a importância. Eles conseguiram enxergar e conseguem articular essa representação dentro da Câmara Municipal. Cara, porque o desejo, meu irmão, o meu desejo, porque a gente está falando do resultado final lá das megas operações, de algo que começa aqui nas estruturas de base. Que não é solucionado aqui nas estruturas de base. Eu mesmo, por exemplo, a questão assim, até pra vocês entenderem mais ou menos o meu raciocínio. O tanto que isso aqui influencia lá em cima. O pessoal reclama, mulher pega Bolsa Família, não quer trabalhar, não sei o quê. Mas vamos se colocar no lugar de uma mãe que ganha um salário mínimo. O que é mais vantajoso para ela? Ela pega uma Bolsa Família de R$800 ou ela ter que pagar R$800 numa escola porque não tem vaga no CMEI? Ela vai ficar em casa. O próprio Estado, ele cria essas amarrações e o pessoal não consegue raciocinar. Fala, cara, vamos ser honestos aqui, ó. Quem que não vai preferir? Porque se ela trabalha da forma convencional, ganhando um salário mínimo de 1.400, acho que tá 1.500, né? 1.518. E ela não tem uma vaga no CMEI, quanto que ela vai ter que pagar um CMEI? O público da educação recebe isso. Pra você ter ideia, quanto que ela vai ter que pagar? Pontos, né? Ela vai ter que uma escola rama e bola aí. É R$800 o mínimo. Aí você divide por 2 dá quanto? Você entende que é o mesmo valor que... Se ela ficar em casa recebendo Bolsa Família, fica a mesma coisa, é lucro. Então, assim, o problema tá aqui nas estruturas de base. Lá é o resultado final. Aí é uma crítica até à própria direita que eu faço parte. Da gente olhar o contexto municipal, parar de ficar usando tribuna Bolsonaro, Lula. Cara, vamos olhar os problemas aqui, irmão. Vamos olhar essas estruturas de base. Olha o salário que eles recebem. Ué, por que essa classe aqui não... O meu desejo é que todo mundo receba ali semelhante. É equiparar. Eu não quero ali criar uma crítica à classe nesse sentido. Mas, cara, tem um problema aqui, irmão. Educação. Você entende? Então, esse é o meu ponto de vista, que infelizmente a direita perde, porque foca no problema no final. Eu quero focar aqui na estrutura de base. Então, já que você citou o problema final, anterior, e citou essa questão de classes, aqui o Estado é reconhecido por ter uma segurança pública excelente. Isso é unânime. Você pode andar nas ruas que vão... todo mundo vai falar a mesma coisa. Há uma reclamação da classe de polícia mesmo, falar policial que todo mundo possa entender, sobre o governo mesmo, assim, ou você não tem interação sobre esse assunto? Porque é igual ali, prega que o Fundeb, a educação de Goiânia, de Goiás, é uma das melhores do país, mas os auxiliares, os profissionais no geral estão capengando. Na educação, na segurança pública funciona da mesma forma? Cara, eu vou pontuar, claro, mas o que eu entendo é o seguinte: vocês acham que a melhora na segurança pública que foi por causa da especialização da nossa polícia militar? Porque o efetivo diminuiu. O que aconteceu que a segurança pública melhorou? Teve um fator aí que a gente tá esquecendo. A moral da tropa? Não, as cadeias. As cadeias. Eu tenho um amigo meu que ele foi preso dessa época que a gente era moleque. Ele ficou 6 anos lá. Sabe o que resultou a nossa segurança pública estar dessa forma? Primeiro, o endurecimento dentro das cadeias. O criminoso não tem que ter celular. Isso eu elogio muito Caiado nesse sentido. Não tem que ter, cara, tem que endurecer o cara tá ali pra pagar o que ele deve e ser ressocializado. Eu não sou a favor do bandido bom, bandido morto, não, porque até porque o meu viés cristão não se encaixa, né? A gente tem que separar o conservadorismo do cristianismo. Mas foi um endurecimento nas cadeias. Nova York nos anos 80, 90 era um caos. E assim, fizeram essa aplicação do endurecimento da legislação, endureceram. Esse teve o resultado. Agora, a gente consegue melhorar isso aí, melhorar a condição da tropa, né? Eu faço uma crítica ao militarismo, porque eu fui militar. Essa dificuldade do praça se tornar oficial, tem que facilitar.
tem que ter muito mais CFO, porque às vezes o camarada... Claro que a segurança pública melhorou, a questão salarial, um soldado ganha 7, 8 mil hoje, né? Assim, é um salário. Mas o sonho do cara é ser oficial também, tem que melhorar, aumentar o efetivo. Processos internos, né, de promoções. Isso é uma crítica também. Claro. Eu tenho uma pergunta. Só um minutinho, minha produção me informa aqui como é que tá o tempo, porque eu tô perdido aqui. 5 minutinhos. Só uma pergunta rápida. Eu comentei que eu passei por várias periferias. Eu sou mãe solo, tenho um filho de 18 anos. Na conta dele, nós estamos na 19ª casa já, né? E nesse meio eu convivi com os dois lados da moeda, né? E tinha muito assim. Tava vindo um carro de polícia e eles falavam assim, não, é o Lima, pode deixar, né? Não, eu tô citando nomes que não existem, né? Lima, vou passar a capivara dela. Seu parceiro. Eu não sei, deixa eu inventar um nome aqui. Aí, não, que ele pega, mas não vai pegar tudo, ele vai pegar tudo, né? Acontecia muito. A pergunta é, você, nesse meio que você conhece, né, que você viveu também, por parte dos dois lados, na minha concepção, igual eu até brinquei antes da gente começar, né, não vai ter polícia aqui, né? A gente entende que majoritariamente é corrupção e que eles corroboram com o crime, sim. Você tem colegas, companheiros que você conhece que eles participam, né, dessa forma? Lima, um abraço. Brincadeira. Mas assim, a gente tem que entender o seguinte. Pra gente é uma máscara, pra gente não existe. O policial militar é oriundo da sociedade. Qualquer militar é oriundo da sociedade. Cidadão, ele faz parte. Assim, se a gente tivesse uma polícia 100%, então a gente estava no Éden. Mas assim, para concluir, vamos supor que de 100 policiais, a população brasileira tem, sei lá, não tem índice disso, né? Mas vamos supor que 20% da população ela é corrupta. A gente então quer dizer que a chance de você topar com um policial corrupto, vamos supor que tem 100. Lá faz um filtro, uma peneira, vamos supor que cai para 10%. Mas a chance de você topar de 100 é 10 cara que tá hoje na rua. Eu sempre dou esse exemplo. A gente é oriundo da sociedade. Não tem como eu dizer que todo mundo lá é santo. Não, nem todo mundo é santo, infelizmente. Mas tem como combater isso. Aí vem valorização da carreira, né? O combate a questões de promoção, não vou citar muito aí, que é até um problema, mas assim, você... As corregedorias. Você melhorar o plano de carreira dos policiais, até mesmo pra não dar margem pro cara. Pô, velho, 2 mil pra me trocar tiro aqui, tá de sacanagem. Como diz também o PCO, aquele partido do inferno lá, acabar com a polícia militar, né? Não tem a necessidade, né? Porque assim... Valorizar a polícia. Valorizar, guardas civis. E outra coisa... Deixa eu só ressaltar aqui pra terminar. Acabar a polícia militar não é acabar o efetivo ostensivo que está na rua, é desmilitarizar. Eu discordo totalmente. A gente vê polícias como a PRF, como a própria PF, ou como as guardas civis que hoje estão superando diversos batalhões aí pelo mundo afora, pelo Brasil afora, com um resultado operacional muito maior por conta da civilidade, não do militarismo. Um ponto de vista apenas que não vai dar tempo pra gente discutir. Isso. Mas você voltará, nós iremos trazer um militar pra gente colocar na mesa esse ponto. Já tô deixando a deixa aqui. A você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da audiência. Vanessa, eu queria conversar mais com você, depois você volta também. Com certeza. Vamos organizar aí. A casa é sua. Falar de educação. Vocês são sempre bem-vindos, nossos microfones, nossas câmeras estão abertos para a gente falar de assuntos tão importantes para a sociedade. Volte sempre. Obrigado, viu, Dani? Eu agradeço mais uma vez, Diego, também pelo convite, né? A Vanessa, uma companheira aqui de bancada, é um prazer, já que te conhecia de vista, né? Agora é um prazer que tá dividindo uma bancada. Eu ia falar companheiro de bosque, mas... Não, se eu tivesse uns 2, 3 anos na época aí, talvez, mas assim, hoje não cabe, não. Mas obrigado a todo mundo que tá acompanhando, né? Eu tenho certeza que a gente saiu daqui com um ponto de vista muito mais, de certa forma, com um ponto de vista melhorado, né? E o que eu desejo é isso. O meu desejo é esse, construir ponte. A gente parar de ficar assim... Não vou dizer a polarização, ela é importante. O povo fala, tem que acabar com polarização. Não, mas, de certa forma, independente da polarização, a gente tem que construir essas pontes. Exato. Vanessa, obrigado.
Olha, eu que agradeço, a grande satisfação poder conhecê-lo, não havia te conhecido de vista ainda, foi uma grande satisfação, né? A gente abrir a cabeça para diálogos diversos, né? E parar para pensar também, né? Realmente eu não abro mão de uma luta mais combativa, sem ilusão de que entrar pro sistema vai mudar alguma coisa, porque é um histórico de covardias que o povo pobre, o povo camponês, né? As pessoas que são invisíveis sofrem. Mas acho que vamos ter outros momentos para dialogar sobre isso. Agradeço de coração mesmo e parabéns pelo trabalho. Chegamos mais um fim de Goiás em Ação. Estivemos aqui numa conversa muito boa, você vai poder acompanhar tudo isso. E encerramos, né? Mais informações no nosso site goiasemção.com.br. Compartilhe o link, você que nos acompanhou pelo Spotify, pelo YouTube, e a você que nos acompanha sempre aqui nessa emissora. Um beijo no coração e até a próxima.